Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal MS Flau. Vamos trazer nesse vídeo aqui a verdade sobre De La Cruz de saída para o River Plate. Vamos falar também sobre a atualização de Pedro. Torcida do Flamengo dá um show nas arquibancadas em apenas 2 jogos seguidos contra Palmeiras e Racing. Vou trazer isso para vocês e vamos falar também sobre a humilhação que o Palmeiras passou na Conmebol Libertadores. Isso e muito mais aqui agora no vídeo, só que antes de tudo eu peço para você que não é inscrito no canal, peço na humildade e na moral, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Hein, galera, vamos começar o vídeo aí então falando sobre o jogo da Libertadores, LDU e Palmeiras. Cara, que chocolate que o Palmeiras levou lá no estádio Casablanca, lá no Equador, cara. 3-0 LDU só no primeiro tempo, fora o baile, cara. Fora o baile. O Carlos Miguel defendendo muito, pegando muita bola. O Palmeiras escapou aí de uma eliminação já no primeiro jogo, porque se o Palmeiras perde esse jogo por mais gols, o Palmeiras já estaria fora. É um resultado que é difícil de reverter, mesmo aqui no Allianz Parque. Vai ser muito difícil do Palmeiras reverter, mas tem condições. Tem um time bom, um time ajeitado, tem um treinador muito bom, vitorioso, né? Acostumado com esse tipo de decisão. Mas na verdade o Palmeiras vai enfrentar aí uma dificuldade que é tirar uma vantagem de 3 gols de diferença. Isso porque com essa derrota de 3-0 o time do Palmeiras vai ter que se expor no jogo de volta, né? Então vai abrir espaços ali para a LDU, que tem jogadores rápidos, né? Jogadores muito rápidos aí, que podem decidir também o jogo, né? O caso do Alzugaray, que é o atacante da equipe, né? E o Vidamil, que fez os 2 gols aí. E, cara, eu posso cravar para vocês que a LDU está com o pé na final, tá? A LDU está com o pé na final porque fez uma partida muito bom, uma partida excelente contra o Palmeiras. Esperamos que no segundo jogo a LDU faça por merecer essa vitória em cima do Palmeiras no primeiro jogo, né? Esperamos que vença o segundo jogo no Allianz Parque, ou então mesmo perdendo por 2 gols de diferença, a LDU já avança às finais, né? A final da Libertadores que vai ser em Lima, no Peru. Espero que nós também estejamos lá, né, galera? Espero que o Flamengo esteja lá, né? O Flamengo vai encarar o Racing aí no jogo de volta também, um jogo muito duro lá no Cilindro, mas a verdade é que podemos ter Flamengo e LDU na final. E aí, torcedor rubro-negro, torcedor palmeirense, eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Vai dar Flamengo e Palmeiras na final? Flamengo e LDU? Palmeiras e Racing? Ou LDU e Racing? Deixa aí embaixo nos comentários. E vamos para o próximo assunto, vamos falar sobre Nico de la Cruz. Isso porque surgiu informação aí. Isso porque, galera, nos últimos jogos aí, nos últimos dias, né, na verdade, é, saíram rumores aí, em algum noticiário aí, falando que o River Plate estava disposto aí em repatriar o Nico de la Cruz, né? Mas fontes ligadas ao clube da Argentina, eles afirmam que no momento não discute aí a possível volta de la Cruz internamente, tá? Essas conversas não acontecem e a possibilidade de contratar o meia é considerada nula no momento, né? Então, a diretoria do time argentino, do River Plate, do próprio River, ela se pronunciou sobre repatriar o jogador. E no momento eles negaram tudo, né? A gente sabe que a janela de transferências não abriu ainda. Pode ser sim que o River venha investir no Nico de la Cruz aí no começo, né? De janeiro, mas no momento as chances são nulas, né? Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você acha dessa possibilidade do Flamengo vender Nicolas de la Cruz para o River? Deixa aí embaixo dos seus comentários, seu comentário também é muito importante. Vamos para o próximo assunto, vamos falar agora sobre Pedro. Isso porque o Flamengo é, comunicou aí, né, que o atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira, 23, pelo departamento pelo departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. E o centro de treinamento
no centro de treinamento Jorge Lau. Após o diagnóstico de fratura aí sem desvio na una direita, o atleta iniciou o tratamento, tá? E permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização que se estende aí acima do cotovelo é necessária para impedir a rotação do osso fraturado, tá, galera? E a garantir a adequada consolidação da lesão. Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física, com o objetivo aí de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização. Lembrando que o Pedro ele vai ficar cerca de 4 a 6 semanas aí, ou seja, um mês e meio fora dos gramados, né? Cara, é uma lesão muito complicada aí para o atacante, né? Pedro aí vem performando de novo, né? E a gente sabe que é um atacante aí que vem começando a desenvolver de novo o seu bom futebol. Bem, vamos falar em lesão aí do nosso rival, né? O Racing, isso porque o zagueiro Sousa, ele sofreu uma lesão aí no rosto, né? No jogo diante do Flamengo. O Sousa, ele sofreu, né, uma cotovelada do seu próprio companheiro, o Marco Rojo, né? E com isso, gente, ele saiu de campo com o osso do rosto fraturado. Então ele será desfalque para enfrentar o Flamengo aí. Um desfalque muito importante para o time argentino, isso porque o Sousa é um pilar na zaga do Racing. Então, um desfalque aí de última hora para o time argentino. Infelizmente, foi uma lesão que a gente não vem dizer aqui que a gente fica feliz por isso, né? Mas é bom para o Flamengo porque o clube do, o clube do Racing vai ter esse desfalque, é um jogador peça-chave, né? Bem, vamos falar agora sobre a nação rubro-negra, que sempre lota estádio, né? E isso faz com que a gente parabenize nós, torcedor rubro-negro, né? A torcida que vai no estádio, isso porque, gente, a torcida do Flamengo ela merece muitos elogios, né? Em 2 jogos seguidos aí no Maracanã contra Palmeiras e Racing, os rubro-negros encheram o estádio e colocaram mais de 40 mil pessoas, além de chamar a atenção aí pela quantidade. Os flamenguistas também tiveram qualidade na hora de apoiar o time, né? Tanto contra o Palmeiras quanto diante do Racing. Os rubro-negros apoiaram aí o jogo todo. Não estou dizendo aí que o clima no Maracanã voltou a ser aquele de outrora, né? Mas foi aí a torcida entendeu a sua importância nesses jogos decisivos, né? E abraçou o time, né? A torcida abraçando o time aí é, e tirando, né? Essa história de torcida terceirizada, torcida no canto, torcida de biblioteca, né? A torcida do Flamengo encheu o Maracanã em 2 jogos aí, mostrou a força, a potência que é o Flamengo. Então, gente, o Flamengo é diferente, né? A torcida do Flamengo é diferente. Espero que continue assim até a reta final da temporada, né? Porque o Flamengo agora está precisando mais do que nunca do apoio da torcida. Sábado tem o Fortaleza, podemos reassumir a liderança aí, precisamos do apoio da torcida. Logo, logo, se Deus quiser, vamos ter a final da Libertadores. Se Deus quiser, nós vai estar lá. E a gente precisa também do apoio da torcida. Já falando sobre Fortaleza, a gente tem uma atualização aqui que o Flamengo vai poupar alguns jogadores para esse jogo, tá? A ideia do Flamengo não é poupar o time todo para o jogo contra o Fortaleza. Pelo contrário, tá? A comissão técnica levará o jogo bem a sério. Alguns atletas que estão bem desgastados também não devem ir para a partida, né? O Flamengo tem 3 desfalques confirmados, que são Eric Pulgar, Carrascal, Pedro. Léo Ortiz e Alexandre também podem ficar de fora da partida, tá? O Flamengo deve mandar o time mais forte possível para o jogo contra o Fortaleza. Essa informação foi do jornalista Pablo Rua, né? E isso aí, o Flamengo ele tem que ir com força máxima mesmo, poupar alguns jogadores, lógico, mas
o jogo diante do Fortaleza ele passa muito a ser importante, porque o time do Flamengo ele precisa dessa vitória caso o Palmeiras tropece contra o Cruzeiro. O Flamengo está com a faca e o queijo na mão para ser campeão brasileiro, tá? E para esse jogo a gente tem aí o árbitro escalado, tá? A CBF definiu o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, para apitar a partida deste sábado entre Flamengo e Fortaleza pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davi apitou bons jogos, tá, do Flamengo, sem polêmicas e sem faltinhas. E que ele faça aí uma boa arbitragem, mais uma arbitragem aí, com certeza vai ser uma arbitragem bem boa, né? O Davi Lacerda ter esse histórico aí, então esperamos aí que ele faça o melhor possível aí para esse jogo diante do Fortaleza, tá, gente? Dito isto, vou ficando por aqui, a gente volta aí mais tarde com outro vídeo. Por isso que é bom você se inscrever no canal, deixar o like e fica por dentro de todas as notícias do Flamengo, é lógico, né? Saudações rubro-negras, isso aqui é Mengão.